Boa tarde, eu me chamo Ana Flávia. O meu grupo é o grupo 10, ficamos com a parte da cultura. O nosso trabalho foi baseado no Mal-Estar na Civilização, obra escrita por Freud. E eu vou dar início ao nosso trabalho, eu fiquei com a parte introdutória, né? Então, Freud inicia discutindo como a civilização busca proteger o ser humano, né? Do sofrimento, mas paradoxalmente ele gera novas formas de infidelidade. Ele aborda uma insatisfação geral na humanidade e com restrições impostas pela vida civilizada, né? Oi, boa noite. Ficamos com o tema mal-estar na cultura. O objetivo do nosso trabalho é entender como a cultura influencia a formação da nossa subjetividade, ou seja, quem nós somos internamente a partir da psicanálise. Segundo os autores Zimmermann, Almeida, Tassiri, para vivermos em sociedade, precisamos reprimir nossos impulsos. Essa repressão, porém, causa alguns tipos de sofrimentos, o sofrimento psíquico. Além disso, mudanças culturais, como excesso de consumo de hiperconectividade e as pressões sociais atuais afetam diretamente a nossa saúde mental. Por isso, a psicanálise também se adapta, buscando novas formas de ajudar diante dos desafios do mundo, que cada dia está ficando mais moderno. Sou Paula, a gente ficou com o grupo 10. Eu vou falar um pouquinho sobre o objetivo e a gente ficou com o tema mal-estar na cultura. Dessa forma, percebemos que o sofrimento psíquico não é apenas individual, mas também fruto de fatores coletivos e culturais. A sociedade impõe regras, padrões e expectativas que muitas vezes entram em conflito com o nosso desejo interno. Com o avanço da tecnologia, a necessidade constante de estar conectado, de ser produtivo e atender aos padrões de sucesso e felicidade reforça essas pressões. Por isso, a psicanálise, além de olhar para o inconsciente individual, também precisa considerar essas influências externas, ajudando o objetivo a encontrar um equilíbrio entre o que a sociedade exige e aquilo que ela realmente deseja ser. Olá, eu me chamo Daiane, eu vou falar um pouco da cultura do cancelamento, né? Baseado no estudo Mal-Estar na Civilização, onde Freud, em 1930, aponta ao afirmar que a repressão dos impulsos individuais gera um mal-estar psíquico inevitável, e Zimmermann, em 2004, complementa essa visão, ao demonstrar que as transformações culturais modificam os transtornos psicológicos, evidenciando a transição de sintomas histéricos e obsessivos para quadros depressivos e ansiosos e narcisísticos. Os estudos de Guarda-Rosa em 2006 e Souza em 2002 apenas reforçaram essa relação, destacando a influência e o contexto sociocultural na teoria psicanalítica na construção da subjetividade. O papel da religião e do sentimento de culpa, né? A religião aparece como um meio de lidar com o sofrimento, né, com o mal-estar das civilizações, oferecendo um consolo diante as restrições impostas pela civilização. No entanto, Freud acreditava, né, que a religião era uma ilusão, né, que era usado, a religião ao longo do tempo foi usada, segundo ele, para mitigar, né, um consolo das pessoas, para aliviar meio com o sentimento de culpa. Então, assim, a religião veio como um acalento, né, para as civilizações, né? Então, assim, a religião aparece oferecendo exatamente esse consolo que as pessoas tanto buscam, né? E para que fique menos brandas as exigências culturais que foram tidas durante esse tempo, né? Meu nome é Daniela e eu estarei falando na discussão e resultados. Segundo Freud, né, a cultura ela organiza a sociedade ao reprimir instintos, gerando um mal-estar psíquico inevitável, mas de tal forma essencial para a convivência social, né? Zimmermann, lá em 2004, ele
complementa, né, essa visão ao demonstrar as transformações culturais, como elas modificam os transtornos psicológicos, evidenciando a transição, né, de sintomas histéricos e obsessivos para quadros depressivos, ansiosos, narcisistas. E a cultura, né, do cancelamento ao expor esses indivíduos, gerando, né, uma avalanche de críticas e hostilidades, podendo desencadear algumas respostas emocionais intensas, afetando negativamente a nossa saúde mental, né? Assim, a psicanálise ela precisa acompanhar as novas configurações sociais, considerando fatores como a globalização, a tecnologia, que remodelam, né, as experiências subjetivas e exigem abordagens clínicas mais intensas e adequadas delas. Olá, meu nome é Adriana e eu vou falar um pouquinho do conflito entre o indivíduo e a sociedade. Aqui Freud explica como a sociedade impõe normas e limites que frequentemente entram em conflito com os desejos individuais, gerando tensão e insatisfação. Os resultados indicam que a cultura regula impulsos individuais para manter a organização social, mas também gera conflitos internos que afetam a saúde mental. No meio que a gente vive, na nossa cultura, muitas das vezes nós deixamos de ser nós mesmos, deixamos de dar a nossa opinião ou se impor a alguma situação por causa do meio que a gente vive, com medo do julgamento, né, da sociedade que a gente está inserido. E com essa dificuldade, às vezes, de se impor, de dar a sua opinião, pode gerar no indivíduo e em nós mesmos um conflito muito grande que pode trazer uma ansiedade e provavelmente no futuro uma depressão, porque muitas vezes nós deixamos de ser nós mesmos, deixamos de dar a nossa opinião com medo do julgamento, com medo do que o meio em que a gente vive, que é a sociedade, vai julgar, né, o que a gente pensa ou o que a gente está falando.